que eu estou trabalhando para lançar agora em 2024. Oi, eu sou a Nath, autora nacional de fantasia e romance, ou o nosso gênero queridinho, romantasia. E uma das coisas que eu queria muito para esse ano é trazer para cá um bate-papo um pouco mais extenso e detalhado sobre processo criativo, carreira, planos, sonhos e como é que eu faço muita coisa acontecer. Quem me acompanha lá na Rede Vizinha, principalmente nos stories, sabe que eu tenho uma rotina um pouco inquieta, além dos meus livros, eu tenho meu trabalho como mentora de escrita, eu tenho trabalho com RPG com o meu marido, e assim, é muita coisa que eu vou me metendo, que eu vou fazendo. E a verdade é que 2024 é o primeiro ano em que eu entrei como uma autora tradicional. O meu livro Não Direi Que é Amor foi lançado em agosto, setembro do ano passado, finalzinho de agosto, início de setembro, pela editora Planeta, e até então eu tinha passado, tipo assim, o primeiro semestre inteiro de 2023 sendo ainda uma autora independente com contrato assinado. Óbvio que eu tava super nervosa, eu não sabia como é que ia ser a recepção dos meus leitores, o carinho, como é que eu ia, tipo assim, tancar essa responsabilidade de, ok, agora eu sou uma autora tradicional no mercado da fantasia. E assim, eu achei isso uma experiência muito louca, óbvio que eu trabalhei muito, tipo assim, meu psicológico na terapia, com o apoio dos meus amigos, dos meus familiares, e foi, assim, maravilhoso, assim. As pessoas já chegaram a perguntar pra mim: "Nath, tu prefere independente ou tradicional?". Cara, tradicional. É uma delícia você ter uma equipe trabalhando com você ter pessoas que querem realmente fazer o seu projeto acontecer, que principalmente acreditam no potencial da tua história, da tua narrativa, da tua conexão com a tua comunidade. Só que, para chegar no mercado tradicional, eu antes publiquei 4 livros de forma independente, que foi Era de Sombras e Lembranças, A Falsificadora de Mapas, Se Essa Roupa Fosse Minha e A Canção dos Desejos Esquecidos. Se por um acaso você já leu por aí a história de uma princesa de cabelos rosas que toca violino e reza para a deusa da lua, você provavelmente leu uma história minha. E em seguida, o livro que eu lancei que fez o maior sucesso foi A Falsificadora de Mapas, que é a história da Priya, uma pirata que falsifica mapas e que tem uma jura de vingança contra o canalha que desgraçou seu coração. E daí eu sempre brinco que essas duas personagens andaram para que a Noelle, minha bruxinha, pudesse correr. E daí, beleza, eu estava ali consolidada como uma autora nacional. O meu livro foi o quinto mais vendido na minha editora, na Bienal do Rio, que foi uma Bienal histórica, 40 anos de Bienal, acho que é a edição mais cheia do evento até hoje, então eu tava assim, extasiada. E não tem como falar de 2024 sem pensar em toda a equipe que estava ao meu lado em 2023, que fez tanta coisa maravilhosa assim ser possível. Então, a primeira coisa que eu tenho muito em mente na virada do ano, todos os dias, quando eu sento para fazer meu trabalho, é que eu sou muito grata à editora Planeta por ter aberto as portas para mim, por estar comigo, apostando nas minhas ideias. É realmente maravilhoso poder trabalhar com eles. E agora, para 2024, eu estou trabalhando em 2 projetos que vão ser lançados, se tudo der certo para vocês, ainda esse ano. O primeiro deles é especial para quem gosta de A Falsificadora de Mapas, que é um dos livros queridinhos de vocês. Mas se você não leu, não tem problema, porque é uma história que se passa no mesmo universo, porém com personagens diferentes. Enquanto A Falsificadora de Mapa você conhece a história de Priya e de Jin, que são o casal principal, nesse lançamento você vai conhecer a história da irmã mais nova do Jin, que no primeiro livro tem 12 anos de idade e agora vocês vão conhecê-la com 17 e à frente da Marinha de Traberã. E eu acho maravilhoso, porque ele é um livro que ele vai misturar Jornada da Heroína, Piratas do Caribe, Stardust, Bridgerton, e tem nesse livro o meu primeiro casal protagonista sáfico, que é a Cecília, uma pirata e uma estrela cadente. Agora, como que a Cecília é uma pirata, sendo que ela nasceu na nobreza, você vai ter que ler pra descobrir. No momento que eu tô gravando esse vídeo, a história já está nas mãos da minha editora maravilhosa lá na Planeta, que é quem vai publicar. Então teremos uma das histórias mais lindas que eu já escrevi nas livrarias de todo o Brasil em breve. É ainda esse ano, mas eu não sei datas, não me perguntem meses, tudo isso ainda está sendo organizado. Eu posso dizer é que eu tenho, tipo assim, pena do WhatsApp da minha editora, porque o que eu já mandei de ideia, nossa, eu tenho ideia de capa, eu tenho ideia de brinde, eu tenho ideia disso, ideia daquilo, mas ideias assim mirabolantes. Quem viu o marca-página de borboleta que veio aqui na orelha, de Não Direi Que é Amor, sabe que é só o começo. As minhas loucuras estão só começando nos meus livros. E o desafio mais louco que foi escrever essa história é que uma parte dela não se passa, tipo, no plano material, mas ela se passa numa outra dimensão. Então é aquele alta fantasia de respeito
perfeito e eu tenho certeza que vocês vão se encantar, porque apesar de eu ter tido uma ideia muito absurda, muito fora da caixinha, eu acho que é justamente esse o diferencial da história. Ela é uma história muito diferente, eu nunca vi nada parecido em nenhum outro livro, nenhuma outra trope, então eu acho que vocês vão gostar muito de se aventurar por ela. E eu tô sempre aqui falando que a Luna andou para as outras poderem correr, desbravou vários mares, foi meu primeiro best-seller na Amazon, né, que viralizou no TikTok, ainda na época da pandemia, era de Sombras e Lembranças, eu fiquei imensamente feliz. Inclusive, os agradecimentos de Não Direi Que é Amor fala como tudo isso, toda essa minha entrada no mercado tradicional começou, então se algum dia vocês quiserem eu posso fazer um vídeo lendo pra vocês, mas quem tem um livro em casa pega pra ler, não pula não, porque é muito bonito. Só que, faz as contas comigo. É uma trilogia. Eu lancei o número 1, Era de Sombras e Lembranças. Lancei o número 2, A Canção dos Desejos Esquecidos. E agora como é que eu vou lançar o 3? De forma independente de novo? No momento de carreira que eu tô, ia ser muito difícil eu priorizar uma história independente, porque eu tô focando realmente na minha carreira como autora tradicional. Mas, ao mesmo tempo, eu não podia deixar os meus leitores, que foram os primeiros que acreditaram em mim, sem a finalização da história da Luna. Sem saber o que aconteceu na tal da guerra em que o dragão foi derrotado e que sobrou a princesa, e o que aconteceu, isso tá certo, isso tá errado. Dar uma finalização pro Dex, que é o nosso alquimista favorito. Trazer o final feliz que a Molly e a Zoe tanto merecem. E daí, o que eu faria? Então, o diretor de Inzincor entrou em contato comigo, falando que tinha se interessado muito pelo meu trabalho, querendo conversar. Aí eu já pensei em quem? Na Luna? Mas é óbvio que eu não ia pedir para uma editora publicar apenas o livro número 3. E eu sei o como que é custoso você publicar 3 livros para fazer um box ou alguma coisa desse tipo. Quando a gente está dentro do mercado editorial tradicional, a gente tem muito mais noção de como as coisas funcionam. No independente, a gente começa a pegar a manha das coisas, mas no editorial as coisas são ainda mais complexas, porque tem toda uma logística, uma infraestrutura muito maior do que você administrando ali a caixa de papelão que está no chão da sua casa ou alguma coisa desse tipo. Então, a proposta que eu fiz para ele, que eles aceitaram, era de lançar uma versão definitiva da história da Lunara, onde os leitores teriam acesso ao começo, meio e fim em toda a história. Quem leu os 2 primeiros só quer saber o final, lê só o final. Quem não leu, pode ler tudo. Quem leu, mas gostaria de ver como que eu fiz as modificações na história para elas estarem numa versão definitiva, pode fazer isso também. E isso foi uma decisão tomada de uma forma muito clara, assim, com muita sanidade, porque Era de Sombras e Lembranças foi o primeiro romance que eu já escrevi, o primeiro livro de 80.000 palavras. E a verdade é que ele virou uma duologia inicialmente, porque eu não sabia como finalizar. Agora, A Canção dos Desejos Esquecidos foi o 4º livro que eu escrevi, porque entre esses 2 eu tinha lançado A Falsificadora de Mapas e Se Essa Rua Fosse Minha, que é uma novela. O tanto que a escrita começa a amadurecer e se desenvolver conforme você vai pegando a manha, eu acho que só realmente quem é autor, quem tá ali na prática, consegue compreender. Então eu já não identificava o primeiro livro e o segundo livro como se fossem parte da mesma coisa. É quase como se eu tivesse me vestido pra uma festa fantasia e tivesse pego metade da fantasia de um bicho, metade da fantasia de baixo de outro, e pra mim já não estava mais com uma coerência do jeito que eu gostaria que a história fosse. Então eu queria muito que os meus leitores pudessem ter acesso à melhor versão possível dessa história, porque de fato eu acredito que a história sobre a rainha do Reino de Prata que toca violino e do dragão que foi derrotado em uma guerra que durou décadas, merecia uma finalização, merecia uma introdução, um meio e uma finalização de uma outra forma. No momento da gravação desse vídeo, eu tô nessa reedição. Eu tô aproveitando muita coisa do que já foi escrito, já fiz toda a escaleta da minha história, que é o processo de organização, para saber o que eu preciso escrever, o que vai acontecer. Eu já tinha todo o final planejado desde que eu escrevi o segundo livro, eu só não tinha colocado a mão na massa, porque, enfim, outras prioridades apareceram, e agora finalmente eu tô conseguindo me dedicar a esse projeto. Eu tenho um deadline que eu impus a mim mesma, que era em abril tá com esse projeto finalizado, já pra eu poder enviar pra editora e passar também por todos os processos que precisa pra ele chegar até a publicação ainda em 2024, se Deus quiser. E além de Paria, esse livro que já tá com a Planeta, esse que vai pra Inzincor, eu ainda quero escrever um outro livro, que é um outro projeto, que eu ainda não falei nada sobre ele, mas eu quero também escrever e finalizá-lo ainda esse ano. E, obviamente, espalhar muito a palavra da nossa bruxinha, a atriz favorita, que é a Noelle, de Não Direi Que é Amor. Eu acredito muito na magia dessa bruxinha, eu sou apaixonada como que as pessoas se conectam com a personalidade dela, com a irreverência, com as irresponsabilidades, com os sonhos. É a personagem mais humana que eu já fiz, ela é extremamente perfeita, eu sou apaixonada por ela. É muito difícil uma pessoa ler esse livro e não gostar
Tipo, no mínimo do mínimo, a pessoa fala que o livro é muito bom, só que ela se irritou demais com a protagonista. Eu acho isso um feedback maravilhoso, porque ela é irritante. Eu escrevi ela pra ter traços irritantes. Inclusive, se você leu esse livro e você fica falando mal de Noelle porque ela não gosta de lavar a louça, sabe que você está falando mal de mim, porque eu também não suporto, então eu emprestei esse meu traço pra ela. Tá, eu não sou tão abusada quanto a Noelle. Se eu tô na casa de alguém, se eu tô numa situação assim, eu lavo a louça, não me faço de maluca. Mas se eu puder evitar, meu amor, essas mãozinhas aqui não vão ver uma bucha. A coisa do mundo quando você tá lavando louça, assunto aleatório, é quando você pega a louça pra lavar e tem um fio de cabelo atravessado na esponja. Eu fico como? Como que um fio de cabelo, que é o negócio mais mole que tem, atravessa uma esponja, que é um negócio todo intrincadinho. Ai, gente, não dá, é nojento. Mas voltando a falar de coisa boa, esses são os meus planos como autor em 2024. Eu não vou surtar, eu tenho plena fé que eu vou conseguir entregar tudo isso pra vocês. Eu tô com uma rotina muito dedicada de escrever todos os dias. Ano passado eu tava escrevendo 3 vezes por semana, agora a minha meta é escrever 5 vezes por semana, uma meta aí de entre 800 e 1.200 palavras, que é tipo 3 páginas de Word. É uma meta que super funciona no meu ritmo de escrita, quando eu sei o que fazer quando eu sento na cadeira. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre o processo criativo, como que eu faço para organizar as minhas histórias. Lembrando que tem tudo isso nos materiais dos meus cursos, então os meus alunos vão ter acesso a tudo isso. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E aguardem, porque o Fadaverso em 2024 vai encher esse mundo de histórias repletas de romance, de magia, de lirismo, de diversão, de piada e de tudo mais que compõe o nosso planetinha criativo. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilha com seus amigos que também são apaixonados por esse gênero e me acompanhem nas outras redes sociais. Um beijo, tchau, tchau!